Deus. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. De novo, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Para um pouquinho. Essa música tem um gesto, viu? Nós estamos, edificando a igreja. Faz comigo. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, venha, irmã, venha. Lá de baixo, a edificar a igreja do Senhor. Deu para entender o gesto? Deu para entender? Então, do começo, fazendo o gesto. 1, 2, 3. A edificar a igreja. A edificar a igreja do Senhor. Olha para o irmão, venha. Irmã, venha. Fazer o quê? A edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, eu sou a igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, chama! A edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é. Somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar-me, irmã, vem ajudar-me a edificar a igreja do Senhor. Lá de baixo comigo, a edificar. A edificar a igreja do Senhor. Os padres são os leigos. Bonitos, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar-me a edificar a igreja do Senhor. Os jovens são igreja, os velhos somos a igreja do Senhor. Que bonito! Igreja do Senhor. Lá de baixo para terminar, a edificar. Ajuda a edificar a igreja do Senhor. Vamos cantar em nome do Pai. Em nome do Pai. Solta a voz. Levante as mãos com alegria para estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para
louvar e agradecer, bendizer e adorar. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos, faça silêncio. Quem está chegando, chega quietinho, chega quietinha. Peça que o Senhor faça cair por terra agora tudo aquilo que possa nos distrair. Crianças, por favor, tudo aquilo que possa nos distrair. Pede para Jesus agora que caia por terra tudo aquilo que possa desviar a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus. E hoje a nossa comunidade está triste e ao mesmo tempo também está alegre, porque nós perdemos aqui na terra um grande irmão, o João Ricardo. O João Ricardo era uma pessoa muito prestativa, uma pessoa muito disponível a ajudar quem precisa. E eu digo que nós perdemos o João aqui na terra, mas nós ganhamos o João Ricardo no céu. E pedimos que junto de Deus, junto da Trindade Santa, junto da Virgem Maria, o João Ricardo possa interceder por nós, para que nós tenhamos o mesmo amor que ele teve em servir os mais carentes da comunidade. Pelo descanso eterno, pelo sufrágio da sua alma, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A nossa oração hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos sentar em silêncio. Alguém poderia apagar as luzes da igreja? Alguém pode apagar as luzes da igreja? Faz favor, tio Wilson. Em silêncio. Pode apagar todas as luzes, depois a gente acende, tá? Jesus Cristo, em sua catequese, no chamado Sermão da Montanha, prestem bem atenção, deixou-nos um precioso ensinamento sobre a oração. Todos juntos. Quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está lá no segredo. Entrar no quarto, fechar a porta, é a maneira que o Senhor encontrou para nos dizer que o recolhimento, a interiorização, a intimidade com Deus são fundamentais na vida de oração do cristão. Você entendeu? Por que Jesus disse, entra no quarto, fecha a porta? Porque nós precisamos ter intimidade com Deus quando nós rezamos. Lemos também no Evangelho que, todos juntos, Maria conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Maria, discípula e missionária, de Nazaré a Belém, de Belém a Jerusalém, soube fazer da vida uma oração e soube colocar a oração dentro da vida. Veja, nós vamos aprender com Nossa Senhora
Nós vamos aprender com a nossa mãe e você vai pedir nesse momento que você tenha um coração como o de Maria, para que nós possamos fazer da vida uma oração e possamos colocar a oração dentro da vida. A evangelização somente acontece quando conseguimos unir fé e vida. A fé trazida para dentro da vida e a vida conduzida pela fé. A fé trazida para dentro da vida e a vida conduzida pela fé. A campanha da fraternidade é um meio que a Igreja no Brasil encontrou para fazer interagir a fé e a vida. Com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o lema Cultivar e Guardar a Criação. A campanha tem como objetivo nos levar ao conhecimento e à contemplação de cada bioma brasileiro. E o que é um bioma? Vamos prestar bem atenção. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas. O Pai tudo criou, por meio de seu verbo, sua palavra, na força de seu sopro, seu espírito. Contemplar e respeitar a criação é vê-la como obra da Trindade. Contemplemos e nos maravilhemos diante de cada bioma brasileiro, e agora cada um de nós vai entender o que é um bioma. Façamos silêncio. O bioma Amazônia. O bioma Caatinga. O bioma Cerrado, que é o nosso bioma. O bioma Mata Atlântica. O bioma Pantanal. E aí a gente vai vendo o quanto o nosso Deus é poderoso, quanta coisa o nosso Deus criou. E o bioma Pampa. Rezemos juntos. Agora vamos ficar de pé e vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade. Juntos. Deus nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com amor e carinho. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. Vamos cantar. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e de guardar a criação. Bonito da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais. Levante as mãos, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Quando a
céus coroas que criaste, trilhos disseste, tudo é bom, tudo é bom. E pra cuidar da tua obra nos chamaste, a preservar e cultivar tão grande dom do livro da... Levante as mãos. Chegue a ti, chegue a ti. Podemos acender as luzes, podemos sentar. Nós vamos hoje fazer o seguinte, como a nossa próxima aula é só dia 19 de maio, está longe, né? Então, nós vamos ver a segunda carta aos Coríntios, e se der tempo, a gente vê ainda mais alguma coisa da primeira carta aos Coríntios, tá? Eu acho melhor, para evitar o tumulto, já entregar isso aqui no começo. Aqui tem um resumo da aula passada. Muita gente me procurou, muita gente achou importante o ensinamento sobre o dom das línguas, tá? Então está aqui o resumo da aula passada. Vamos fazer o seguinte, já vamos passar, né? Já vamos passar no começo, que no final é um tumulto. Alguém ajuda a Flaviane, a tia Flaviane? Isso, vai um de um lado, outro do outro. Vocês vão receber o resumo, tá? Uma coisa que eu quero pedir, quem faltou semana passada, tem o resumo da aula retrasada e tem um dever de casa sobre a carta aos Gálatas. Gente, quem ainda não fez nenhum dever de casa, aproveita agora esse tempo, até dia 19 de maio, procure fazer, tá? Por quê? Porque fazendo o dever de casa, você aprende a mexer com a Bíblia, aprende a mexer na Bíblia, né? O católico tem que mexer na Bíblia. Vou dizer uma coisa aqui, ó. Se vem na escolinha da fé, só escuta e não mexe com a Bíblia em casa, escolinha da fé fica pela metade, tá? Não dá conta de responder, não faz mal, mas pelo menos mexe na Bíblia, dá uma olhadinha, tá? Então, quem não veio semana passada ou quem saiu meio apressado, depois no final pegue aqui o resumo da aula retrasada e o dever de casa sobre a carta aos Gálatas. Agora vai passar, preste bem atenção. Preste bem atenção. Como a gente vai voltar só no dia 19 de maio, eu vou passar para vocês uma prova, uma avaliação. Mas é muito fácil, né? Porque vocês vão fazer em casa e pode fazer com consulta, tá? Então é uma prova para todo mundo tirar A. É uma prova para todo mundo tirar 10. Porque vai levar a prova para casa, vai fazer a prova em casa, vai poder consultar, prova com consulta, tá? E no dia 19 de maio, vocês me devolvem com o nome de vocês, tá? Tá certo? Então vamos passar agora a prova que vocês vão devolver, assinada e respondida. Quem não dá conta, pede ajuda para alguém. Pode fazer a prova de 2? Pode. Pode fazer a prova em grupo? Pode. Única coisa é que cada um faz no seu papel e cada um entrega a sua. Mas pode fazer a prova de 2, pode fazer a prova de 3, pode fazer a prova de grupo, tá? Não tem problema não, tá ok? Então vamos passar a prova agora para entregar dia 19 de maio. Ei, João disponível. Muito bem, meu amigo. Auxiliador aqui passa do outro lado. Todo mundo pega a prova para trazer respondida
assinada no dia 19 de maio. Todo mundo pegou o resumo da aula passada? Tem alguém que não pegou? Olha ali, Paulinho. Levante a mão que o Paulinho vai até aí. Levante a mão quem não pegou o resumo da aula passada. Muita gente pediu esse resumo, achou interessante a explicação do dom de línguas. Então está aí o resumo, tá? Levanta a mão que o Paulinho está distribuindo aí. Assim, quando chegar ao final, né, não tem assim tumulto, tá bom? Todo mundo pegou a provinha? Levante a mão quem não pegou a provinha. Está passando ainda a provinha, né? É o resumo da aula passada e a provinha para entregar no dia 19 de maio. Mais alguém que não pegou o resumo da aula passada? Tem alguém aqui atrás? Esse aqui é o resumo da aula passada. Quem não pegou? Vocês também não pegaram? Resumo da aula passada. Isso, ô meu amigo. Saudade. Quem mais não pegou? Só um. Mais alguém? Gente, vocês guardem com carinho tudo isso, tá? Porque aqui são coisas profundas, ditas e explicadas de uma maneira simples. Tudo bem? Mais alguém não pegou o resumo da aula passada? Todo mundo pegou? É esse aí. Tá ok. Agora quem chegar atrasado, pega no final, tá? Tem um irmão que pediu para mim uma cópia do livro. Se esse irmão estiver aí, no final, meu irmão, você pega comigo, tá? Se você quiser uma cópia do livro, você quer aprofundar, fale comigo, tá? Depois eu também vou disponibilizar o livro do pregador do Papa, o Frei Raniero Cantalamessa, sobre os carismas. Quem quiser, no final, me procure, tá? Já chegou a provinha? Então eu gostaria de pedir silêncio, porque eu tenho uma dificuldade, gente. Eu não consigo explicar com conversa. Depois dos 40, a gente fica chato. Depois dos 40, a gente fica enjoado. Fazer o quê, né? A vida é assim. Então vamos aprender hoje um pouquinho sobre a segunda carta aos Coríntios. E se der tempo, a gente vê mais alguma coisa da primeira carta, senão a gente não avança na escolinha da fé. Segunda carta aos Coríntios. Prontinho? Todo mundo pegou a provinha? Levante a mão quem não pegou a provinha. Isso. Dia 19 de maio, não esqueça, hein? Isso também é importante para você, para testar aí o seu aprendizado. Façamos silêncio. Segunda carta aos Coríntios. Já pega a Bíblia e já deixa a Bíblia aberta até o final. Vamos pegar segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, começa na página 1481. Para quem tem a Bíblia da Ave Maria, a segunda carta aos Coríntios começa na página 1481. Para quem tem outra edição de Bíblia, pede socorro para o vizinho, pede socorro para o amigo, me ajuda, me acuda. Porque o católico em matéria de Bíblia está correndo atrás do prejuízo. Amém?
É a verdade. O católico, em matéria de Bíblia, está correndo atrás do prejuízo, não é? Segunda carta aos Coríntios, todo mundo encontrou? Deixa aberto aí, para a gente poder partilhar a palavra. Prestem atenção. A segunda carta aos Coríntios é bem diferente da primeira carta aos Coríntios. Para quem tem o costume de ler a Bíblia, para quem já leu o Novo Testamento, para quem já leu a primeira e a segunda, entende bem o que está sendo falado. A primeira carta aos Coríntios é bem diferente da segunda. A segunda é bem diferente da primeira, tá? Agora veja que curioso. As duas, você pode pôr até aí no seu caderninho, foram escritas no mesmo ano, não é? Puxa vida, por que uma é tão diferente da outra, se as duas foram escritas no mesmo ano, no ano 57? Poucos meses depois de escrever a primeira, Paulo escreveu a segunda. Então Paulo escreveu a primeira, mandou a carta. Poucos meses depois, no mesmo ano, ele escreveu e mandou a segunda, tá? Então, duas cartas, escritas em tão pouco tempo, questão de meses. Por que uma tão diferente da outra? É o que nós vamos descobrir, tá? Tudo bem até aí? Prestem bem atenção. A primeira carta aos Coríntios, ela é mais o quê? O que está escrito aqui? A primeira carta aos Coríntios é mais o quê? Doutrinal e pastoral. O que significa isso? Né? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, puxa as orelhas da comunidade, não é? Porque tinha algumas coisas acontecendo na comunidade que não estavam de acordo com a fé, não estavam de acordo com a doutrina, não estavam de acordo com a palavra, não estavam de acordo com aquilo que os apóstolos orientavam, né? Então Paulo puxa as orelhas da comunidade e trata de temas importantes para a vida da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, ele trata da unidade, ele trata da Eucaristia. A gente viu, né, que o primeiro relato escrito da instituição da Eucaristia foi feito por Paulo na 1 Coríntios. 1 Coríntios é do ano 57. O Evangelho de Marcos é do ano 70. O Evangelho de Lucas e Mateus, 80, 85. O Evangelho de João, 90. Paulo escreve 57. Escreve primeiro que os evangelistas e já trata da Eucaristia na carta aos Coríntios, na primeira. Os carismas, a moral cristã, a autoridade apostólica. Então a primeira carta foi assim, tá? E a segunda carta? E a segunda carta? Na segunda carta, Paulo faz o quê? O que está escrito aqui? Ele faz o quê? Como que... não escutei, vocês não estão enxergando? Está difícil, né? Na segunda carta, Paulo como que abre o coração para a comunidade. Olha o gesto. Na primeira carta, ele puxa a orelha. Na segunda carta, ele não está mais bravo. Na segunda carta, ele faz o quê? Abre o coração, né? E é gozado que para quem lê a Bíblia, para quem já leu as cartas de Paulo, aqui na 2 Coríntios, a gente tem a impressão que ele abriu a vida dele, ele abriu o coração dele, como ele não abriu em outras cartas. Interessante, né? A comunidade que deu tanta dor de cabeça para ele, a comunidade que deu tanto problema para ele, a comunidade que fez ele perder noite de sono,
Depois tudo muda e ele abre o coração dele para essa comunidade de Corinto, tá? Então veja bem, na segunda carta, Paulo como que abre o seu coração para a comunidade, expõe os sentimentos de sua alma. Agora olha a perguntinha, por que a mudança em tão pouco tempo? Não é? Em poucos meses, Paulo muda. Paulo agora não está puxando a orelha, né? Paulo não está chamando atenção. Paulo não está falando dos erros da comunidade, mas agora afetuosamente ele está abrindo o coração. O que mudou? Vamos ver. Você está com a Bíblia aberta, não está? Pegue 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 6 a 10. 2 Coríntios, caneta na mão. 2 Coríntios, caneta na mão, capítulo 7, versículos de 6 a 10. O que é que fez Paulo mudar em poucos meses em relação à comunidade de Corinto? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém. Acompanha comigo. 2 Coríntios 7, 6 a 10. Vai grifando com a caneta. Seis a 10. Deus, porém, que consola os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. De onde que Tito havia chegado? De onde que Tito havia chegado? Justamente da comunidade de Corinto. Veja bem, continua acompanhando. Deus, porém, que consola os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também com a consolação que ele recebeu de vós. Ele nos contou o vosso ardor, as vossas lágrimas, a vossa solicitude por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Olha o 8. Se a minha carta vos penalizou, não me arrependo. Que carta que ele está se referindo? A primeira. Ele está dizendo, olha, se a minha primeira carta vos penalizou, não é? Eu não me arrependo, tá? Porque a primeira carta fez muitos cristãos da comunidade de Corinto derramar o quê? Derramar o quê? O que está escrito ali no 7? Derramar o quê? Lágrimas. O puxão de orelha foi fraco ou o puxão de orelha foi forte? Foi forte. O puxão de orelha foi tão forte que muitos na comunidade derramaram lágrimas, não é? Continua acompanhando comigo. 8. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o senti, porque vejo que ao menos por um momento essa carta vos penalizou, agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque esta tristeza vos levou a... Olha aí, Paulo está dizendo, eu não estou contente porque vocês ficaram tristes com a primeira carta. Eu estou contente porque ficando tristes, vocês o quê? Mudaram do quê? Mudaram de atitude? Mudaram de vida? Como está escrito aí na sua Bíblia, o que os coríntios fizeram? Penitência. Continua acompanhando, continua acompanhando. Vamos retomar o versículo 9. Agora me alegro não porque fostes entristecidos, mas porque esta tristeza vos levou a penitência. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. De fato, agora presta atenção para os dias de hoje. Presta atenção para os dias de hoje. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar.
de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz o quê? A morte. A tristeza que vem de Deus não é tristeza. Porque se a gente fica triste segundo Deus, é porque a gente está no pecado e a gente percebe que a gente precisa sair do pecado. Está entendendo o que é essa tristeza segundo Deus? É quando Deus nos chama a mudar de vida. Muitas vezes abandonar o pecado é difícil, mas é uma tristeza que vale a pena. A tristeza de quem fica triste apenas por um momento, porque abandonou a vida de pecado, é uma tristeza que vai se transformar em alegria. Mas o que ele diz? No finalzinho do versículo 10. Enquanto a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza que vem de Deus se transforma em alegria. A alegria que vem do mundo se transforma em morte e tristeza. Você pode até anotar no seu caderno. A tristeza que vem de Deus, ela se transforma em... O que é tristeza que vem de Deus? Deus quer ver a gente triste? Não. Deus quer ver a gente o quê? Saindo do pecado. E às vezes para sair do pecado vai ficar um pouquinho triste. Mas só um pouquinho. Porque depois o que vem? Alegria. Uma pessoa que se liberta da droga, que se liberta do adultério, que se liberta da bebida, que se liberta da mentira, que se liberta do dinheiro sujo, uma pessoa que se liberta de si mesma para se entregar a Deus, pode ficar triste um bocadinho, mas depois a alegria é muito maior. Agora aquele que está na alegria do mundo, aquele que está na farra, aquele que está na balada, aquele que está na orgia, aquele que está na mentira, aquele que está na falsidade, na aparência, essa alegria mundana vai produzir um vazio tão grande que ele vai ser uma pessoa triste. E se não se converter, vai ser triste pelo resto da sua vida. Deu para entender, gente? Deu para entender o que Paulo está dizendo à comunidade? Paulo está contente. Vocês ficaram tristes por causa da primeira carta. Eu puxei a orelha de vocês para valer, mas valeu, porque vocês mudaram de vida, vocês estão mudando de atitude, vocês estão abandonando o pecado, e dessa forma vocês vão encontrar verdadeira alegria. Está percebendo o que mudou da primeira carta para a segunda? Sim ou não? Todos perceberam o que mudou da primeira para a segunda? Não fecha a Bíblia não. Olha aqui, olha aqui para o telão. As notícias trazidas por Tito provocaram em Paulo uma grande consolação, em meio a tantos sofrimentos que ele experimentava. A vida de Paulo, talvez vai ter gente aqui, está até filmando, tem gente aqui que vai ficar escandalizado com o que eu vou dizer. Mas a vida de Paulo teve mais sofrimento do que consolação. Você sabia disso? Você acha que você sofre? Daqui a pouquinho você vai ver na 2 Coríntios o que é sofrer. E você vai ficar com vergonha de Deus, de achar que você sofre mais do que os outros. O nosso sofrimento, perto do sofrimento desse homem, não é nada. A vida de Paulo foi uma vida que teve mais sofrimento do que consolação. É por isso que quando vinha uma consolação, o Paulo ficava contente. Quando veio de Tito a notícia que a comunidade de Corinto estava mudando, o Paulo ficou contente. Porque era mais sofrimento do que consolação. Você está entendendo? A segunda carta aos Coríntios é a carta do sofrimento e a carta da consolação. Continua acompanhando. Dois temas muito presentes, você pode anotar no seu caderninho.
Dois temas muito presentes na segunda carta aos Coríntios: as tribulações e as consolações. Esses são os dois temas da segunda carta aos Coríntios. Quem está sofrendo, está aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios vai te dar força no teu sofrimento. Segunda carta aos Coríntios vai te consolar nas suas dores. Eu conheço muitos que estão aqui passando por uma provação muito grande na vida. Muitos de vocês aqui eu sei. A segunda carta aos Coríntios vai ser uma consolação, porque a hora que você vê o que esse homem sofreu, você vai dizer: não, eu não posso desanimar, eu não posso cair, como diz o Padre Orlando, eu não posso curvar, eu tenho que ficar de cabeça erguida, porque o meu sofrimento perto do sofrimento desse homem não é nada. Então, a segunda carta aos Coríntios é a carta das tribulações e a carta das consolações. E aqui, vocês vão grifar com caneta bem forte. Essa passagem aqui é muito bonita. Volta lá no capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Volta lá no capítulo 1. 2 Coríntios 1, 3 a 11. Eu vou ler bem devagar porque é muito bonito. Muito bonito. Vai grifando à medida que eu vou lendo, bem devagarinho. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Quem aqui curte a canção nova? Quem curte a canção nova? Por que o Monsenhor Jonas fez questão de fazer lá na canção nova o santuário do Pai das misericórdias? O Monsenhor Jonas, um homem que sofreu tanto quanto Paulo nesta vida, o Monsenhor Jonas, inspirado nesta palavra de 2 Coríntios, ele construiu lá na canção nova o santuário do Pai das misericórdias. Eu vou repetir: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a... Você crê nisso? Você toma posse? Deus de toda a consolação, que nos conforta em nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. É muito profundo. Por que Deus te consola? Para você consolar o irmão. Por que Deus te consola? Para você consolar o outro. Mesmo na dor, você não pode ficar olhando para o seu umbigo. Você que recebe de Deus a consolação, você deve consolar o seu irmão, que talvez esteja pior do que você.